Fala pessoal, eu sou Rafael Stuck, fundador do canal, e nesse vídeo eu quero comentar sobre a triste invasão que a Rússia está promovendo na Ucrânia. E eu quero dar a minha opinião sobre as consequências que isso causa para o mercado financeiro e que causa para toda a nossa vida de maneira geral. Na madrugada de quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022, houve o início do confronto armado com a efetiva invasão das tropas russas. Essa é uma situação que traz muitas consequências negativas e que não se restringem apenas ao mercado financeiro. Pessoas estão sendo mortas, mísseis estão sendo lançados, toda uma cadeia de catástrofes está acontecendo e isso é trágico. Existem alguns impactos que já podem ser observados, mas outros somente vão ser conhecidos depois de um certo tempo. Mas, como o confronto já existe e ele já se materializou, as consequências disso vão atingir a todos, inclusive nós brasileiros. Eu digo que eu estou sensível a isso tudo e acredito que ninguém queria que essa guerra acontecesse, mas infelizmente ela foi iniciada e agora nós precisamos nos preparar para tudo isso que vai acontecer. Nós precisamos nos preparar para todas as consequências que essa guerra vai resultar. Na prática, o mercado financeiro já havia reagido com a expectativa de que a invasão pudesse acontecer, porque muito embora ela tenha ocorrido na madrugada aqui do Brasil, já era esperado que a guerra fosse deflagrada. Não foi algo que simplesmente aconteceu de uma hora para outra, porque o ditador russo já havia se preparado para esse tipo de situação há um certo tempo. Ele acumulou mais de 600 bilhões de dólares no caixa do Banco Central da Rússia. O país já vinha construindo uma reserva enorme de ouro. Já haviam 100 mil soldados russos na fronteira com a Ucrânia. A Rússia já havia fechado um acordo de venda de petróleo e o gás natural para a China. E tudo isso para compensar uma perda financeira que a Rússia teria na Europa. Então, isso fez com que o mercado financeiro reagisse de maneira antecipada a esse conflito que foi instaurado. Mas apesar disso, apesar dessa reação prévia, ainda assim as bolsas de valores aqui do Brasil e do mundo acabaram sendo mais afetadas do que o que já havia sido precificado. Então no vídeo de hoje eu quero comentar sobre esse assunto porque ele é realmente muito importante e ele vai impactar as nossas vidas de maneira muito significativa. Então fica comigo até o final. Mas antes de entrar nesses detalhes, senta o dedo aí no like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo, me segue no Instagram que é @rafaelstuck e @rafael.stuck, me siga no Twitter que é @rafaelstuck e deixa um curtir na minha página do Facebook. E o mais importante de tudo é você compartilhar esse vídeo porque ele pode ajudar muitas pessoas a se informar sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e sobre os possíveis impactos negativos que esse tipo de consequência acaba trazendo para as nossas vidas. Vamos lá! Eu quero começar falando sobre o que existe por trás deste conflito e eu quero falar sobre algumas coisas que já aconteceram. Essa é uma quebra de paradigma, porque essa é a maior invasão dos últimos 80 anos na Europa. A Rússia iniciou um conflito bélico com a finalidade de anexar o território da Ucrânia ao seu território. É um episódio fora do padrão e que viola todos os princípios de paz e cooperação que foram construídos pela humanidade ao longo dos últimos 70 anos. E por qual motivo Vladimir Putin, ditador da Rússia, quer tomar o território da Ucrânia para si? E na realidade não existe apenas um motivo. E, em primeiro lugar, o Putin se sente ameaçado. Mas como assim? Se a Ucrânia se tornar aliada do mundo ocidental e tiver tropas da OTAN ou tropas dos Estados Unidos dentro do seu território, essas tropas praticamente estarão dentro do território russo. Na divisa entre o território da Ucrânia e da Rússia, não existem barreiras naturais e a distância entre a Ucrânia e Moscou, que é a capital da Rússia, é uma distância muito pequena. A Ucrânia é uma vizinha muito próxima da Rússia para fins territoriais. E o simples receio de que tropas da OTAN ou tropas dos Estados Unidos possam ser colocadas dentro da Ucrânia traz uma ameaça para o presidente russo. Em segundo lugar, a Ucrânia é o único ponto de acesso à Crimeia. A Crimeia é uma península que fica no sul da Ucrânia e no oeste da Rússia. E o que acontece é que a Crimeia possui o único porto de água quente e que permite que a Rússia tenha acesso ao mar. A única saída para o mar que a Rússia possui está na Crimeia e
para chegar na Crimeia por terra, a Rússia necessariamente precisa passar pela Ucrânia. E, em terceiro lugar, existem alguns laços históricos e culturais que são usados por Vladimir Putin para dizer falaciosamente que a Ucrânia não existe e que ela sempre pertenceu ao território russo. E eu nem preciso dizer que esse argumento é totalmente esdrúxulo, porque se os russos e os ucranianos fossem um único povo, o ditador russo não estaria atirando mísseis e bombas em seu próprio povo e em seu próprio país. É óbvio que a Ucrânia é um país independente e é um país separado da Rússia, que tem o seu povo, a sua cultura e a sua história. Então, este terceiro motivo é totalmente mentiroso. E estes são os 3 argumentos usados pelos russos para entrar em guerra com a Ucrânia. E o que supostamente levou o presidente russo a iniciar o conflito armado foi o fato de que a Ucrânia está sinalizando a sua entrada na OTAN e na União Europeia. Inclusive, a Ucrânia havia aberto mão das suas armas nucleares em troca da segurança fornecida por parte dos países da Europa, justamente porque isso seria uma exigência para a sua entrada na União Europeia. E para abrir mão destas armas nucleares, a Rússia e a Ucrânia assinaram um acordo no qual a Rússia garantiria a preservação da soberania e da integridade territorial da Ucrânia. Mas como vimos, na madrugada do dia 24 de fevereiro, a Rússia descumpriu com o acordo, violou o território da Ucrânia e a guerra foi instaurada. E o pior disso tudo é que agora a Ucrânia não possui as suas armas nucleares para se defender. E esse é o resumo do conflito e o resto é história. Inclusive, me diz aqui nos comentários, você já conhecia esses fatos? Você já sabia de todos esses antecedentes? Comenta aqui embaixo me dizendo. Dando prosseguimento aqui, em decorrência de tudo o que já aconteceu, as nossas vidas vão sofrer algumas consequências aqui na parte ocidental do globo. Em relação aos países da Europa, nós vemos que a base de segurança, a base da segurança já não é mais a mesma. Toda a expectativa de segurança, ou melhor dizendo, todo o direito em relação à segurança que deve existir entre os povos, essa segurança, esse direito de segurança já foi violado. E isso é uma consequência terrível para os europeus. Existe um inimigo na Europa que está usando a força e que está tirando vidas para conquistar um território alheio. E isso viola todos os princípios internacionais voltados para a manutenção da paz e que foram construídos ao longo dos últimos 70 anos. E além do risco à segurança, uma outra consequência que o conflito já causou foi o aumento no preço das commodities. Muitos países na Europa vão adotar algumas sanções contra a Rússia, dentre as quais os países vão parar de comprar o petróleo e o gás natural russo. Porém, esse tipo de embargo possui consequências para ambos os lados. E como você pode ver, o preço do barril e do petróleo, ou melhor dizendo, o preço do barril de petróleo já vem subindo. Além disso, o preço do gás natural também já vem subindo. Inclusive, eles vinham subindo mesmo antes do início da invasão. Então essa consequência ela já era previsível. E como estamos falando de petróleo e de gás natural, nós também estamos falando de energia. E como tudo para ser produzido depende de energia, isso acaba impactando a cadeia global de preços de maneira geral. E ainda com relação à Europa, tanto a Ucrânia quanto a Rússia são grandes produtores de fertilizantes e essa guerra vai impactar o preço dos alimentos ao redor do mundo. Então o cenário na Europa é esse, existe um sério risco à segurança e também existem impactos na cadeia de preços em razão da subida dos preços das commodities. E agora, olhando as consequências aqui no Brasil, a primeira coisa que foi afetada foi a nossa Bolsa de Valores. Nós vimos a nossa Bolsa de Valores em um movimento de queda. E essa queda ela foi mais acentuada no dia em que o ataque foi deflagrado, mas isso já era esperado, isso já era precificado pelo mercado. E depois disso, na última sexta-feira, a nossa Bolsa de Valores fechou a semana com uma pequena subida. Se já não fosse suficiente uma inflação de mais de 10% ao ano e também uma taxa básica de juros que também está acima de 10% ao ano, vários empresários e vários investidores se sentem menos confiantes de assumir mais riscos com o próprio dinheiro. Então, essa é uma grande consequência que essa guerra já causa aqui para o Brasil.
Em segundo lugar, um outro impacto que nós brasileiros vamos sentir tem relação com o fornecimento do trigo da Rússia. Isso porque a Rússia é a maior exportadora de trigo do mundo e, como o preço dessa commodity tende a aumentar, o preço dos pães, dos biscoitos e das massas também tende a aumentar. E como eu havia falado agora há pouco, o aumento do preço dos fertilizantes já vai trazer impacto no preço dos alimentos. E juntando ainda com o aumento do preço do trigo, nós aqui do Brasil já podemos esperar por mais uma subida naquilo que nós pagamos nos alimentos. E, em terceiro lugar, o dólar pode subir frente ao real. É claro que nós já estamos vendo um dólar na casa dos R$ 5,10. E para quem já viu o dólar na casa dos R$ 5,90, um dólar de R$ 5,10 pode até parecer uma tendência de queda, mas em razão do conflito é bem possível que novamente nós vamos enxergar uma subida do dólar frente ao real. Em quarto lugar, qual outro impacto nós podemos sofrer aqui no Brasil? E eu digo que é possível que o preço da gasolina possa novamente subir. Há bem pouco tempo nós começamos a ver o preço da gasolina com uma leve tendência de queda, mas é possível que ela volte a subir novamente. O preço do barril de petróleo disparou e o Brent passou de $103 e, embora ele já possa ter ficado abaixo dos $100 nesse momento, nós podemos também esperar uma nova subida no preço da gasolina. Então não se surpreenda se isso acontecer. E de maneira bastante simplificada, estes são os possíveis impactos aqui para o Brasil. E o que eu digo em relação a tudo isso? Eu digo que quando uma guerra acontece, todos os países do mundo tendem a sofrer os impactos. Alguns mais e outros menos, mas as consequências podem afetar a todos. E sempre que uma guerra é deflagrada, existe a certeza de que 3 coisas irão acontecer: as mortes, as destruições e, acredite se quiser, sempre que uma guerra acontece, a inflação aparece com muito mais força. Uma guerra é sempre muito cara e o conflito sempre é pago com a emissão de mais dívida e a emissão de mais moeda. Isso é inevitável e você pode ter certeza que, embora o Brasil possa estar bem longe territorialmente do conflito, sempre vai estar próximo, nós sempre vamos estar próximos das consequências que o conflito acaba gerando. Todos nós iremos sofrer as consequências negativas de tudo isso. Não será uma questão de se, mas será apenas uma questão de quando nós iremos sofrer essas consequências. Então, não se surpreenda com aquilo que já é esperado. E, dito tudo isso, você percebeu que não se trata apenas de uma guerra entre Rússia e Ucrânia, porque o mundo todo vai sofrer as consequências deste conflito. Eu espero que o Brasil fique de fora do conflito armado. Eu espero que o Brasil se posicione contra a guerra e eu espero que o Brasil fique do lado das democracias e eu espero ainda que o país se posicione contra as ditaduras. E por fim, eu espero que as consequências negativas que vão resultar do conflito afetem as nossas vidas e as nossas finanças da maneira menos gravosa possível. E essas são as minhas considerações sobre todo esse lamentável e terrível incidente. Eu espero que eu tenha sido bastante claro em todos os meus pontos. E se for assim, eu vou chegando ao final desse vídeo. Mais uma vez, eu peço para você deixar o seu like, eu peço para você se inscrever no meu canal do YouTube, peço para você ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Eu também peço para você me seguir no Instagram, que é rafael.stuck, me siga no Twitter, que é @rafaelstuck, e também deixa um curtir lá na minha página do Facebook. E o mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus familiares, porque esse conteúdo é de utilidade pública e eu quero que a minha opinião chegue a cada vez mais e mais pessoas. Então, se for assim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!